Mateus 3, verso 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ver aqui uma recomendação do apóstolo do profeta João Batista. João Batista dizendo o seguinte: produzi, uma ordem direta, uma ordem. Produzam, pois frutos dignos que mostrem mudança de comportamento. Vou lendo e vou traduzindo numa linguagem mais clara para você entender o que João Batista está dizendo. Produzam comportamentos que provam que vocês realmente mudaram. Produzam frutos dignos de arrependimento, mudança de mentalidade. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, que gera uma mudança também de comportamento, um alinhamento de mentalidade com ação. Eu penso de um jeito e vou agir do mesmo jeito que eu penso. Isso é frutos de arrependimento. São atitudes que provam que não só mudei aqui dentro, mas também na minha forma de me comportar, de agir, prova que eu mudei, que eu fui transformado na forma de pensar e de me comportar. Quando não há esse alinhamento, ainda não está sendo alguém que é um produtor de frutos. Porque muitas vezes a pessoa até pensa em agir certo, mas o comportamento está desalinhado. Você vê as atitudes da pessoa, o palavreado da pessoa, o olhar da pessoa, as ações das pessoas não condiz com o que ela realmente pensa. Parece que a mente da pessoa está até travada. E outra também, a pessoa não consegue fazer esse alinhamento constante, manter esse padrão. Uma hora ela muda, outra hora ela oscila. E a Bíblia chama isso de pessoas de duplo ânimo. E Tiago diz: a pessoa de duplo ânimo não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe nada de Deus. Porque uma hora é um comportamento de santo, outra hora é um comportamento de degenerado. É um comportamento indecoroso, uma forma de agir indecorosa, que não se alinha perfeitamente. Então essa é a ordem de João Batista aqui para o público dele. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, que o comportamento de vocês sejam a prova viva de que vocês receberam a palavra de Deus. Repita comigo: a prova de que o Evangelho está em mim é mudança de comportamento e mentalidade. Se não houver isso, não é Evangelho. Não é Evangelho, tem que haver transformação. Jesus disse: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo da água, do batismo do arrependimento e do espírito, da mentalidade, do ser interior, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Isso quem falou foi Jesus. De maneira nenhuma. Você pode até crer no nome dele. Você pode até ter sido batizado, você pode até tomar ceia, você pode até frequentar cultos, você pode até fazer caridade, mas se não houver um alinhamento de mudança de comportamento com a mentalidade, não houve mudança ainda, o Evangelho não surtiu efeito. Não surtiu efeito, é só religiosidade, é só estética, é só representatividade diante de Deus. E Deus está pouco se lixando com representatividade. Deus quer saber realmente quem você é diante dele e dos homens. E aí ele continua dizendo: e não presumais, não pense convosco mesmo, não pense isso, dizendo, não pense isso dentro de você:
Não fica com essa voz dentro de você dizendo, não, é bobagem, é coisa do profeta, é coisa do pastor. Não presumais, não fique falando consigo mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, ou seja, eu sou crente, eu vou na igreja, participo da ceia, dou dízimo. Temos por pai Abraão, o pai da fé. Sou uma pessoa que tem fé. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, que não tem mente, que não tem coração, que não tem sentimento, que não tem boca, que não anda, que não fala, essas pedras inertes, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus pode pegar quem está grosso de um modo grosseiro, sem mente alinhada, sem sentimentos alinhados, sem comportamento alinhado. Deus pode pegar uma pessoa que parece uma pedra bruta e alinhar comportamento com mentalidade, e ele se tornar um filho de Abraão e logo um filho de Deus também. E aí João declara o juízo. E agora, daqui para frente, o machado está posto à raiz das árvores. Está ali, esperando só a ordem. Toda a árvore que não produz bom fruto, toda pessoa, troque a palavra árvore por pessoa ou por homem. Todo homem, toda árvore, toda pessoa que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Você crê que esta é uma palavra de Deus dita por João Batista? Eu também creio, porque Jesus disse que dentre nascido de mulheres não houve um profeta maior do que João Batista. João Batista é maior do que todos os profetas. Então a palavra de João Batista é muito superior a de todos os outros profetas. Ainda que os outros profetas, as palavras deles foram importantes e aconteceram e realizaram-se na sua época e depois deles, mas a de João Batista, Jesus disse, esse homem é maior do que todos os profetas. Eu vou ler o versículo 10 de novo, que é onde nós vamos meditar. E também agora, neste momento, na minha raiz de existência, na minha raiz de ser, está posto um machado. Na tua raiz está posto um machado também. E toda árvore, toda pessoa que veio a este mundo e que está neste mundo, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Eu leio agora e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você crê que você foi chamado e criado por Deus, chamado por Deus para dar bons frutos? Quem crê nisso daqui? Então você que crê nessa palavra, desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir com toda a nossa força essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica, aplaude e exalte ao Senhor teu Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada nessa noite, e nós estamos aqui, meu Deus, neste lugar para ouvir a tua voz e o teu Espírito Santo. Então tome o teu lugar de honra, fale conosco agora, remova todo impedimento contra a pregação da tua palavra, e que a tua palavra, meu Deus, nessa noite vá e produza o resultado, meu Deus, e faça nova todas as coisas, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem sentar por gentileza. Minha gente, João Batista, Jesus disse que ele era a voz que clama e que clamava no deserto. E que João Batista estava incumbido, tinha incumbência de preparar o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai as veredas, o caminho para a chegada do Messias.
Então João Batista, que era filho do sacerdote Zacarias, e que nasceu de forma miraculosa, sendo Zacarias velho, a sua mãe também, Isabel, velhos ambos, não podendo gerar filhos por causa da esterilidade, o anjo Gabriel anuncia o nascimento do João Batista. E que Isabel, em 9 meses, o útero dela, que estava ressequido, amortecido e nunca gerou, esse útero voltaria a gerar vida novamente. Que voltaria a produzir vida, e não uma vida comum. O útero de Isabel iria gerar uma vida que iria fazer a diferença para a nação. Eu quero que você vá comigo quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista. Vamos ver alguns detalhes do João Batista no Evangelho de Lucas, quando o anjo diz que como seria o menino que iria nascer. Lucas capítulo de número 1. Olha só qual seria a missão de João Batista. A responsabilidade que estava recaindo sobre uma criança que ainda iria ser gerada. Olha só que impressionante. O anjo está falando com Zacarias no templo. Isabel ainda nem ainda imagina que está grávida e que vai ficar gestante, mas o anjo já está dizendo que o menino será diferenciado de todo outro ser. Olha aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando Zacarias vê o anjo, ele fica apavorado à direita do altar, quando ele estava oferecendo culto a Deus. Por isso você tem que estar atento no culto, porque é no culto que Deus derrama as suas bênçãos. Lucas 1,12. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se. Zacarias ficou atemorizado com a visão. Um anjo que aparece no templo e ele cai de temor do anjo. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Não fique preocupado, Zacarias, porque a tua oração, o teu pedido foi atendido. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Ela está grávida. E lhe porás o nome de João. Coloque o nome dele de João, porque será grande diante do Senhor. Olha só. Coloque o nome dele de João, porque esse menino vai sobressair e muito perante Deus. Tem um propósito sobre ele, que Deus irá usá-lo de uma forma extraordinária. O menino nem nasceu ainda, gente. O menino é sêmen no ovário da mãe. Ele só é composição de células no organismo feminino e no organismo masculino. Mas Deus de antemão já está dizendo: vai brotar daí algo que vai mudar a história do povo de Israel. Porque quando Deus realiza as coisas, Deus realiza para transformar e mudar. E a nação precisava de uma mudança. A nação precisava de um chacoalho, dar uma chacoalhada na figueira.
A nação estava desviada de Deus. Tinha templo, tinha Bíblia, tinha sacrifício, tinha louvor, tinha tudo. Mas o povo não tinha compromisso com Deus. Esse era o questionamento. Deus de Malaquias até aqui está 400 anos sem falar com o povo. Deus não levanta um profeta há mais de 400 anos, 4 séculos, de Malaquias a João Batista, é 4 séculos Deus calado. Deus estava tão decepcionado com a nação de Israel que Deus decidiu ficar quieto. Deus disse: chega, já falei demais. Porque chega uma hora, gente, que você fala, é melhor, deixa para lá mesmo, depois eu vejo o que eu vou fazer. Foi o que Deus fez. Quando Deus fala com você, vai falando 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 com você, e você não está entendendo o que Deus quer de você? Porque na verdade Deus fala, o problema é que você não entende o que Deus quer de você. O problema é que Deus fala com a gente todo dia. Deus usa criança, Deus usa bicho, Deus usa a natureza, Deus usa pastor, Deus usa o ímpio, Deus usa o incrédulo, Deus usa um monte de gente, Deus usa a mula, Deus usa tudo para falar com a gente, mas a gente não quer entender o que Deus quer que nós entendamos. Ou nós se fazemos de desentendido, né? Porque tem muita gente que tem uma habilidade de se fazer de desentendida. Deixa isso para lá. E Deus cansou. Falou com Malaquias, o povo disse, o povo estava cultuando a Deus de tudo qualquer jeito, trazia um animal coxo, cego, doente, uma verdadeira baderna na nação, e uma corrupção que não havia mais lugar para mais nenhum tipo de injustiça. Deus disse: deixa eles por conta agora aí, vai. Deixa eles se virarem, viver do jeito deles, da forma que eles querem. Eles vão estar no templo cultuando, eles vão estar no templo adorando, eles vão estar sacrificando, eles vão estar fazendo tudo do jeito deles, mas eu não estou falando com eles, eu não estou dando a mínima e nem recebendo nada do que eles estão fazendo. E isso foi durante 400 o quê? Você já imaginou 400 anos de adoração e Deus não estava nem aí, de Malaquias ao nascimento de João Batista, quando Deus prontifica-se a falar com Zacarias, o pai de João Batista. Foi quando Deus disse: vai lá, Gabriel, vai entrar um homem lá que na geração dele, o coração dele é um coração que realmente me serve, e ele ora muito por um filho, e eu preciso de alguém na nação que faça uma mudança. Porque eu agora já falei por profetas, já falei por muita gente, mas eu agora preciso de alguém que prepare, porque, Gabriel, eu vou descer na terra agora com forma humana, eu vou habitar no meio dos homens e andarei no meio deles. Ou seja, antes de Deus vir à terra, Ele vai preparar alguém que vai falar acerca da vinda dele, e é João Batista. Eu vou usar esse menino que ainda vai nascer, porque eu já falei com esse povo, já falei com esse povo, já falei com esse povo, já falei por louvores, já falei por pregação, já falei de todo jeito, mas ele não me atende, esse povo. Eu agora decidi descer no meio deles. E aí o anjo diz: não temas, porque o menino será poderoso diante de Deus. Será poderoso. Versículo capítulo 1, versículo de número 13. O anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria. O nascimento dele vai trazer muita alegria, muita satisfação, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Através do nascimento dele, outras pessoas irão ter uma grande mudança de vida, vão ter prazer, a tua esposa alegria, e muitos com o nascimento deles vão ter momentos de grandes alegrias nessa terra. Zacarias, o nascimento dele vai proporcionar alegria para muita gente. Muita gente vai entender o que ele vai falar, muita gente vai compreender o que ele prega.
Muita gente vai entender porque ele vai para o deserto da Judéia e não vai ficar no templo pregando. Muita gente vai entender o porquê ele não será sacerdote, mas profeta. E muitos se alegrarão ao vê-lo, trazendo esta mensagem. E olha só aqui o que o anjo disse. Verso 15: porque será grande diante do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da mãe ele já será tomado pela minha presença. A minha presença vai cobri-lo de uma maneira tal que à medida que ele for sendo gerado no ventre da mãe, também o meu espírito vai crescendo junto com ele. Você vê que à medida que você vai crescendo diante de Deus, Deus também vai crescendo em você? À medida que você desenvolve diante de Deus, Deus também vai fazendo que você tornasse grande com Ele? E verso 16, e olha a missão dele: e converterá. Qual é a missão dele? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Reestruturar famílias e pessoas. E irá diante dele o espírito e a virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes aprendam a prudência dos justos, com o fim de que preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então tinha um povo na terra que não era um povo disposto a servir a Deus. Deus disse: eu preciso levantar gente com sangue novo. Preciso levantar gente que não seja dessa classe de grupo de pessoas que estão hoje na terra. Porque já estou 400 anos calados e eles nem perceberam que eu não falo mais. E eles nem perceberam que eu já nem estou mais no meio deles há 400 anos, Zacarias. Você pode perder a presença de Deus e achar que Deus ainda está com você. Olha Sansão. Disse: levantar-me-ei como sempre fiz, mas não sabia que o Espírito do Senhor já se tinha retirado dele. Você pode pregar sem a presença de Deus, você pode fazer a obra sem a presença de Deus, você pode fazer caridade sem a presença de Deus, você pode fazer muitas coisas sem saber que Deus não está com você. Como a nação, era um povo que não estava mais à disposição de Deus. Eu te pergunto, estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão mais dispostas a servir a Deus. Não tem mais disposição. As pessoas não têm disposição para o reino. E as famílias estão sendo deterioradas. Famílias inteiras indo à ruína. Famílias inteiras se perdendo, famílias inteiras, casamentos se desfacelando, famílias inteiras em ruínas total, a juventude perdida, rebeldes para com os pais, não se convertem, não se arrependem do mal que fazem aos seus pais. E Deus disse: eles, Zacarias, vai trazer uma mensagem que vai converter o coração dos pais aos filhos. A virtude de Elias vai estar sobre ele. A mesma graça do profeta Elias, que eu estive com Elias, eu vou derramar também sobre ele, a fim de preparar um povo disposto para o Senhor. E é esse Zacarias, filho de sacerdote, deveria seguir o ofício do pai e se tornar sacerdote no templo. Mas quando chega o tempo certo, Zacarias vai falecer. João Batista já é um homem, e João Batista vai se tornar a voz do que clama no deserto, sozinho. É uma voz única, porque ele não prega o que se prega no templos. Ele não prega o que o povo queria ouvir. Porque no templo de Jerusalém há 400 anos se prega a mesma coisa, e o povo continua do mesmo jeito. Ele é uma voz que clama no deserto. Pastor, o que é uma voz que clama no deserto? É o lobo solitário, só ele que prega o que vai pregar.
Porque no templo de Jerusalém as pessoas estão lá todo ano, há 400 anos, festa de tabernáculo, festa de Pentecoste, festa de Purim, festa de Yom Kippur, festa de isso, festa daquilo, e tome festa no templo, e todo ano, e rola o rolo da Torá, lê a Bíblia todo ano, relê a Bíblia, relê os salmos, relê profeta, e canta, e sacrifica, e sacerdote, entra sacerdote, sai sacerdote, muda o sacerdócio, tudo muda, mas o povo continua do mesmo. Traduzindo em miúdos, muda-se os tempos, muda-se os anos, mas o povo continua em todos os tempos agindo do mesmo jeito diante de Deus. Pode mudar rei, pode mudar presidente, pode mudar pastor, pode mudar isso, pode mudar aquilo, mas as pessoas tendem a comportar-se do mesmo jeito em todas as eras, em todas as épocas, porque é comportamental do gênero humano, da natureza pecaminosa. Nós já nascemos se desviando de Deus por natureza, gente. É da nossa natureza não querer as coisas do reino, é da natureza caída se afastar de Deus, se rebelar, não ser um povo disposto para... É da nossa natureza humana. Isso, todo ser humano vai um dia viver assim. Ou já viveu, ou vai viver, ou viverá ainda. Aonde estará sempre se afastando de Deus, e sempre equivocado e enganado, porque tem templo, porque tem Bíblia, porque tem sacrifício, e porque dão cultos, Deus está no meio. Não se engane com isso. Sinal de culto, ter Bíblia, ter tudo que tem na liturgia do culto, como tinha em Jerusalém durante 400 anos, mas Deus quieto, os homens falando por si mesmo. Os sacerdotes ministrando e ensinando, ministrando diante de Deus, e Deus calado por 400 anos, e agora Deus decidiu falar e disse: eu vou fazer algo que agora vai trazer uma mudança no coração das pessoas. Vou derramar o meu espírito sobre um ser que ainda nem nasceu, vai nascer, e quando ele nascer, quando brotar na terra e estiver pronto, ele vai trazer uma mensagem, e muitos, como diz aqui o texto, e muitos se alegrarão. Muitos irão entender quando ele começar a pregar. E quando João Batista começou a pregar, ninguém entendeu. Muitos entenderam, mas também muitos não entenderam, porque como pode filho de sacerdote vestindo roupa tão simples, pele de camelo, cinto atravessado, refeição chocra, mel silvestre, gafanhoto e tâmaras. Olha o que era a comida de João Batista. Não mora no templo, ele podia morar no templo tinha as câmaras sacerdotais, onde os sacerdotes podiam dormir. Num grande luxo, comer peixe fresco que vinha da Galileia para servir à mesa de sacerdote. Podia se vestir com roupas de linho fina, branca, de púrpura e enviasada de ouro. Mas ele prefere ir para o deserto, pregar para pouca gente, uma mensagem que não é bem recebida. Ele prega de uma forma muito tosca, grosseira, ríspido, a ponto de dizer raça de víboras, xingando quase praticamente o povo. Ele não fala macio, como os sacerdotes de Jerusalém, que com suaves discursos entrava na casa das viúvas e saqueava as pobres e as viúvas. Ele não, João Batista não, é tosco, é meio grosso. Não tem medo de falar, e ele prega uma mensagem que começa a trazer arrepios nas pessoas, e as pessoas começam a temê-lo, inclusive Herodes tinha medo dele, porque Herodes tinha pegado a mulher do irmão, e você sabe que o João Batista vai perder a cabeça porque denunciou o pecado de Herodes com Herodias.
Porque a Herodias pediu a cabeça de João Batista, porque estava ela com medo de daqui a pouco o bafafá surgir e dizer: olha lá a bagaceira que está na casa do rei Herodes. O cara está dormindo com a própria cunhada. João Batista não tinha meio termo. Era um homem que anunciava a verdade nua e crua para as pessoas. Porque João Batista não estava preparando um povo para ele. João Batista não estava preparando uma igreja que iria ficar em Jerusalém, iria se reunir. João Batista estava preparando um povo bem disposto para o Senhor. Pastor, e o que é um povo bem disposto? Um povo bem disposto é alguém que entenda que nasceu, mesmo com a natureza pecaminosa, tem que se arrepender e mudar o seu comportamento para servir a Deus em espírito e em verdade, adorando ao Senhor como seu único Deus verdadeiro, porque Ele é o Deus de Israel. E João Batista começa a trazer uma mensagem. Eu quero que você volte lá no Evangelho de Mateus para nós vermos aqui. Olha qual é a mensagem dele. Mateus 3, verso 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. O cara aparece, decide abrir mão do templo, decide abrir mão de tudo, dizendo: arrependei-vos, mudem o comportamento, mudem o comportamento, mudem o comportamento de vocês. Deus já ficou 400 anos mudo e vocês não mudaram. O silêncio de Deus teria que trazer pavor na alma de vocês. Quantas vezes você já sentiu, e talvez tenha até sentido, que Deus está em silêncio, hein? Que Deus não fala com você. Pastor, por que Deus não está falando comigo? Pastor, por que eu não escuto e não ouço a voz de Deus? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mudem o comportamento. Diga comigo: mudar comportamento é preciso. Evangelho, olha aqui para o pastor Sirley, tanto você que me assiste pelo YouTube, no Facebook, e você que está aqui na igreja. Escute o que eu vou te dizer nessa noite e grave isso. Hoje, dia 20 de setembro de 2020. Grave isso, porque isso vai ficar ecoando na eternidade. E no dia do juízo você vai ouvir isso da boca do teu Senhor. Escute o que eu estou te dizendo hoje, 20 de nove de 2020. Domingo à noite, 17 horas e 45 minutos. Escute o que eu estou te dizendo. Evangelho não é mercado, não é feira e nem caixinha de promessa. Evangelho não é feira, não é mercado para que você entre e compre aquilo que lhe agrade. E nem é caixinha de promessa para esperar uma palavra de consolo para massagear a sua vida de pecado. Porque você vive fazendo as coisas erradas e quer tirar uma palavra que te conforte no seu erro. Errar sem conhecer é uma coisa. Agora, ficar pecando com conhecimento de que existe Deus, isso é tolice. Evangelho é o que, pastor? O que é evangelho? O que é evangelho? Evangelho é remissão de pecados para aqueles que se arrependem. E arrependimento é mudar, vem da palavra metanoia, de mentalidade, mudança de rota, de comportamento, uma mudança brusca. Eu estou aqui nessa mão e faço uma conversão violenta. Isso é arrependimento. Arrependimento não vem de oração, eu vou orar para ver se é vontade de Deus que eu pare com isso. Arrependimento é decisão de mudar.
Arrependimento é uma incisão. Jesus disse assim: se teu olho pecar, arranca-o. Se tua mão faz te pecar, arranca-o. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o, porque é melhor para ti entrar no céu com o olho, com a perna, com a mão, do que ter nos dois e ir para o inferno. Você está entendendo o que é arrependimento? Você está entendendo o que é mudança de comportamento? É decisão. A palavra decisão é uma palavra composta de incisão. Incisão é corte. Evangelho é cortar na carne aquilo que te faz tirar da presença de Deus. É cortar em você aquilo que está te tirando dos céus. E toda incisão dói. Toda decisão exige muita coragem para se decidir. Por isso que João Batista, a mensagem dele é: arrependei-vos. É hora de vocês mudar de comportamento, tomando uma decisão. Porque é chegado o reino dos céus. Por que ele está dizendo que é chegado o reino dos céus? Porque Jesus já estava na terra. E Jesus é a representatividade maior do reino dos céus no meio dos homens. Pastor, e o que é o reino dos céus no meio dos homens? Porque a gente pensa que o reino dos céus está longe da gente, né? A gente, quando fala o reino do céu, a gente pensa logo no céu, sim ou não? Um lugar bonito, cheio disso, cheio daquilo. Mas Jesus disse assim: quando disserem para vocês, no Evangelho de Mateus, Jesus disse assim: quando alguém falar para vocês que o reino dos céus está aqui ou acolá, não acrediteis. Se alguém te prometer um reino dos céus aqui ou acolá, não acreditem. Porque o reino dos céus está dentro de vós, está em vós. Talvez você está procurando o reino de Deus tão longe e ele está aí dentro de você, querendo ser manifestado para fora, para que os homens vejam o reino de Deus em você. E aí João Batista diz: é chegado esse reino. Esse reino vai ser despertado agora em vocês. E é quando ele diz aqui: é a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Evangelho é endireitar-se na vida, minha gente. Meu Deus, será que é difícil isso? Será que a gente prega, ou sei lá, não sei, dificilmente eu acompanho as pregações na internet, mas o que se prega, porque o que se mais vê no meio gospel é pessoas que estão comportando-se como se não fosse cristão, dando um mau testemunho dentro da igreja e fora da igreja, para a sua família e para os seus amigos e colegas de trabalho. Porque quem olha para você diz que o reino de Deus está em você. Quando a pessoa da tua família fica sabendo do teu comportamento, do que você fala, das suas atitudes, você quer saber se o reino está em alguém? Vê se a pessoa se comporta como cidadão do reino. Endireitai o caminho. Olha só no versículo de número 3, porque este é o anunciado pelo próprio profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, arrume o teu modo de caminhar. Você tem que melhorar a tua caminhada com Deus, minha gente. Você tem que melhorar o teu comportamento. Você talvez já não cultua mais como você cultuava a Deus. Você talvez não faz a obra talvez mais como você fazia. Você já não ajuda mais as pessoas como você ajudava.
Você hoje já está falando, já não falava palavrão, mas hoje já está falando 1 ou 2 palavrões. Você não mentia quando você encontrou o reino e o reino despertou dentro de você. Você abandonou a mentira, hoje você está mentindo. Você, quando conheceu o reino e o reino despertou em você, você melhorou o teu caminho e aí você deixou a pornografia, as prostituições, as coisas erradas, as coisas ilícitas, as drogas. Hoje já está voltando a fazer de novo e dizendo, não, mas agora estamos em outro tempo, um evangelho mais light. Agora eu tomava duas, não tomava lá uma latinha, mas agora eu tomo uma latinha sem álcool. Eu não tomava nada, mas agora eu estou tomando só uma taça de vinho, pastor. Aí depois uma taça, uma garrafa, uma caixa. Pastor, é só uma mentirinha, só aqui de leve, ninguém está sabendo, mas é uma mentirinha que vira uma defamação e uma calúnia contra o próximo agora. Vira uma mentira que a pessoa cria as coisas. Endireitai o caminho. Evangelho é se endireitar na vida. É mudança de atitude, é mudança de mentalidade. Calma aí, eu pensava assim, agora eu não penso mais. Eu agia assim, agora eu não vou agir mais. E aí, aqui no versículo de número 8, ele disse: produzi, pois, frutos dignos de quê? Vá no Evangelho, vá comigo no Evangelho de Lucas. Vamos ver o que ele pregava. Porque Lucas dá detalhe da pregação. Olha só, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Vamos ler aqui no versículo de número 7. A pregação de João Batista, olha só. Estou em Lucas capítulo 3, versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, grupo de mesma espécie, raça, pessoas que estão envenenadas por dentro, que a serpente ela carrega veneno no seu interior, na sua boca, nas suas presas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Aí ele diz a mesma frase, aqui Lucas relata a mesma frase que nós iniciamos lá em Mateus: produzam, pois, frutos o que, meu amado? Dignos de quê? De mudança de comportamento. Se você ouve o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, e essa palavra entra em você, não pode continuar comportando-se do mesmo jeito, com indiferença. Se você não cultuava, quando você ouve o Evangelho, você passa a cultuar. Se você, quando ouve o Evangelho, não servia a Deus, você passa a servir. Quando você ouve o Evangelho e era infiel a Deus, você passa a ser o quê? Fiel. Se você não amava a pessoa, o teu próximo, você passa a amar. Se você odiava o teu inimigo, você passa a amar o teu inimigo. Se você não orava pelo teu inimigo, você passa a orar pela pessoa que você odiava. Você começa a falar bem daquele que te persegue, daquele que te maltrata, daquele que te difama pelas costas, daquele que mete a língua em você. Você não trata mal, você trata bem, porque você mudou de comportamento. Frutos dignos de arrependimento, dignidade, ou seja, você torna um ser humano notável, digno. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa pessoa não existe, não pode ser. Essa pessoa não pode ser assim. Como ela não fica irado, não sai xingando palavrão, não sai esbravejando, não fica nenhum momento desgostoso, está sempre feliz, está sempre alegre, porque o Evangelho veio para trazer arrependimento, a fim de preparar um povo bem disposto para o Senhor. E hoje você vê cristão morrendo pelas beiradas, caindo pelos cantos,
Cristão, ai, eu estou cansado, não aguento mais orar, não aguento mais ir à igreja, não consigo mais ler a Bíblia, eu estou tão assim, tão não sei como. É porque ainda não houve mudança de comportamento, porque quando o Evangelho entrar dentro de você, isso te tornará uma nova pessoa, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua vida passa a ser diferente quando o Evangelho entra dentro de você. Quando a mensagem do reino entra, não é a mensagem do pastor Sirlei, é a mensagem do Evangelho do reino. É a palavra de Deus, tem que te sacudir. E o que mais se vê é um crente indisposto para com o próximo e para com Deus. Não tem disposição para o reino, não tem disposição para o próximo, mas disposição para o pecado tem demais. Disposição para o seu prazer pessoal tem demais. Não tem para Deus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque, verso 9, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, diga, toda árvore que não dá bom fruto. Toda árvore que não dá fruto é uma árvore que está morta. Não serve para... ela perde a continuidade dela. O que dá continuidade à existência da árvore? O fruto, que tem a semente nele e que, lançada na terra de novo, gera outra árvore da mesma espécie. Logo, a árvore não dando um bom fruto, ela seca. E o que resta? Ser cortada. Mas enquanto não é cortada, fica ocupando a terra inutilmente. Está lá, é só uma árvore com folhas. Parece que tem vida. Mas se não tem fruto, diga comigo, não tem vida. Porque o que dá vida à árvore, o que diz que a árvore tem vida, é o fruto que ela produz. Se ela não produz fruto, é uma árvore que está morta, ocupando espaço inutilmente. O machado já está posto à raiz da árvore, tem que produzir bom fruto. Pois que não dá bom fruto, a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada onde? Esta pessoa só está esperando o dia do fogo do inferno para ela. O fogo já está aceso. Assim como o reino dos céus está preparado para nós desde a fundação do mundo, o fogo do inferno também já está aceso, já está aquecido, esperando os que vão ser queimados lá. Porque será arrancada e lançada no fogo. E arde. E aí João Batista... Aí o povo ficou preocupado, verso 10, e a multidão interrogava, dizendo, e o que faremos, pois, então? Se fazendo de desentendido. O povo sabe o que tem que fazer, sabe ou não sabe, gente? Você sabe que não pode falar mal dos outros, né? Por que você fala? Você sabe que não pode ficar cuidando da vida dos outros, por que você cuida? Você não sabe que pode tirar do que é dos outros, por que você tira? Você sabe, o que faremos, pois? Como se não soubesse o que fazer, sim ou não? Que hipocrisia. Você sabe que tem que dar culto, tem que ficar chamando para vir para culto? Sim ou não? Sabe que tem que ser fiel a Deus, tem que dizer que tem que ser fiel a Deus? O que faremos, pois? Aí João disse, tá bom, porque tem gente que é assim, tem que pregar para ver se entende um dia. João disse, tá bom, vou repregar de novo, já estou pregando há tempo já. Vocês não entenderam? Eu vou pregar de novo. E aí João Batista começou a dizer. E respondendo ele disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Aprenda a ser generoso, aprenda a compartilhar a tua vida com o teu próximo. Aprenda a compartilhar com o que não tem. Quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. Ou seja, aprenda a ser alguém que vive uma vida compartilhando. Evangelho é compartilhar a sua vida com o outro. O que você tem com o outro.
O que faremos, pois, para nos arrepender? Mude o comportamento. Para de ficar com essa avareza de tudo que você tem é seu. Muda o comportamento. A partir de hoje você granjeava para você, guardava para você, se preocupava só com o seu umbigo, só pensava no teu estômago, só pensava na tua vida. A partir de hoje comece a olhar à tua volta e comece a ajudar quem está à tua volta e veja, quem precisa, compartilha. O evangelho que se prega hoje é: você vai conquistar aí, irmão, receba aí, toma posse aí, receba o que é teu, fica ganancioso, não dá para ninguém, quem te viu na prova vai ficar chupando o dedo. Não dá não, quando você ficar próspero, deixa o outro na miséria. É assim ou não? Ou eu estou falando alguma besteira? Olha o evangelho que te ensina, o evangelho que estão te ensinando por aí é para te levar para o fogo do inferno, que não muda você, que te torna egoísta, que te torna presunçoso, que te torna prepotente, que te torna soberbo, que te torna arrogante, que faz passar pelas pessoas como que ela nem existisse. Que o que está necessitado, você diz, problema dele, deve estar pagando um preço caro, Deus está pesando a mão. Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Compartilhe. O que faremos, pois? É simples, mude o comportamento. A multidão perguntou. E aí outro grupo perguntou também aqui, ó. Versículo de número 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, o que devemos fazer? Tudo ladrão. Cobrava mais imposto do que devia. Sabia que não podia cobrar mais do que era imposto, mas cobravam a mais. Aí a pergunta hipócrita: o que faremos, pois? João disse: olha, vocês sabem que não pode cobrar demais. Não peça mais do que aquilo que é ordenado, ou seja, faça a coisa correta, mude o comportamento. João está dizendo, vocês têm que mudar o comportamento, vocês sabem o que tem que ser feito. Ele continua dizendo, e os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? Para que o reino do céu se manifeste em nós, para que entremos no reino do céu. A ninguém trasteis mal, não tratam ninguém mal, não defraudeis ninguém, contentai-vos com o que é seu, se contente com o pouco que você tem, é teu, é pouco, mas é teu, não queira ganância, almejar o que é do outro, desejar o que é do outro, não, se contenta com o teu, é arroz e feijão, hoje coma arroz e feijão, não precisa tirar do outro para poder ter carne. Não precisa tirar de ninguém. Se contente com o pouco que você tem, porque olha, o machado já está posto à raiz da árvore. Jesus disse assim em João 15: eu sou a videira, vós as varas. Toda vara que está em mim que não dá fruto, ele arranca e lança no fogo para ser queimado. Mas toda vara que em mim dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E qual é o fruto que Jesus está esperando de você? É o fruto de mudança de comportamento, de vida como ser humano, que você se torne mais amável, que você ame mais, perdoe mais, ajude mais, coopere mais, sirva mais, seja fiel mais. É isso que Jesus está procurando em você, porque ele passou em Jerusalém, saiu de Jerusalém e encontrou uma figueira que não tinha frutos. Tendo fome, foi até ele, só tinha folhas. Ele disse: maldita, ninguém mais coma fruto de ti. E na mesma hora a árvore secou da raiz as folhas, mostrando que o importante para Jesus não é a nossa existência aqui somente, mas sim o que nós produzimos através da nossa vida, o que nós fazemos para o próximo, o que nós realizamos em amor para o outro, o que nós perdoamos as pessoas, suportando os outros em amor, em graça, ajudando, fazendo, nos esforçando para servir, porque fazendo essas coisas, vós sereis chamados filho do Deus Altíssimo, e o teu nome vai estar escrito no livro da vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, minha gente. Aí você terá vida e vida com abundância, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a tua vida vai ser diferenciada.
O que devemos fazer, pastor? Mudança de comportamento. A mudança de comportamento é essencial. Paulo disse assim aos Filipenses: eu procuro em vós o fruto que aumente a vossa justiça. Você tem que ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Você tem que dizer: Deus, eu tenho que ser uma pessoa notável. Preciso ser diferente. Nós temos que parar com esse evangelho frouxo. Esse evangelho que só busca promessa, mudança de vida. Mudança de vida que as pessoas estão querendo não é mudança de comportamento. É mudança de pouco dinheiro para muito. É mudança de um carro de um ano para outro ano. É mudança de uma casa pequena para outra. Contentai-vos com o que tendes. Só que as pessoas não querem isso. Pastor, está dizendo que nós temos que viver na miséria? Não, não precisa viver na miséria. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas viver na abundância com mudança de comportamento. Tendo abundância, mas sendo generoso. Sendo abundante, mas servindo. Sendo abundante, mas buscando ao Senhor. Você pode ter tudo na vida e ter o nome escrito no reino dos céus. E também pode não tendo nada e ter as mansões celestiais. Porque o importante para Deus é a tua mudança de comportamento. Enquanto você não mudar, é só consequências que virão. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A árvore que produz maus frutos vai morrendo. Se não tem fruto, uma hora ela deixa de existir. Uma hora ela deixa de existir, uma hora se acaba. Jesus disse: eu procuro em vós frutos. Não brinque com a tua salvação, não. A vida é tão frágil, muito frágil. Nós podemos perder a nossa vida, secar da noite para o dia. Gente, podemos dormir saudável e amanhecer morto. Um infarto fulminante, um AVC isquêmico. A árvore pode se secar da noite para o dia. Mas o que nós fizemos com a nossa vida aqui? O que fizemos para o outro? Gálatas 5:22, Paulo diz: mas os frutos do Espírito, aquele que nasceu no reino de Deus e que é gerado do Espírito, produz amor, paz, é uma pessoa pacificada, não é uma pessoa que procura encrenca com os outros, é pacificado, tem domínio próprio, ou seja, tem autocontrole físico e emocional. Não é uma pessoa desequilibrada, uma hora está de ânimo, outra hora de... Não, tem controle das suas emoções, se conhece. Porque a árvore só produz o que dela mesma pode produzir. A oliveira não pode produzir figos. Ela só produz o que ela tem dela. Dependendo do que tem dentro de você, é o que você gera à sua volta. É o que você cria na tua casa, na tua família, no ambiente onde você está. Porque as pessoas se alimentam do que você produz. As pessoas se alimentam do que você produz. Elas comem do que você produz. Elas se alimentam da sua forma de vida. O seu modo de viver e o seu comportamento é alimento para muita gente. E nós sabemos que dependendo do alimento que nós comemos, nos faz um mal terrível. Faz um mal para a saúde terrível. Cuidado que você anda se alimentando das outras pessoas. Se alimentando de ódio, se alimentando de raiva, se alimentando de ganância, se alimentando de frutos que não produzem nada. Se alimentem do fruto do reino, se alimente do fruto de Jesus, e você terá luz e vida. Você terá a tua casa
debaixo da promessa de Deus sempre. Você terá a tua vida abençoada em nome de Jesus. Então se coloque de pé, por gentileza.